Ele atirou nos dois, só meu filho que morreu. Inclusive, quando o Cledil chegou lá, ele ainda estava vivo. O meu filho só tinha 19 anos. Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Antes de mais nada, quero falar para vocês que aqui no canal tem uma playlist já desse caso. Então, tem o julgamento do assassino, do mandante, tem uma testemunha muito importante. Então, você pode entrar na playlist que tem todo o julgamento aqui separado, cada pessoa. Essa pessoa que está falando é a mãe do Lucas, no caso é a esposa do Cledilson, que o Cledilson é o mandante do pastor Francisco, que o pastor Francisco foi quem matou o Lucas. Então, vou passar o vídeo aí para você entender um pouco mais do que aconteceu e eu vou detalhar aí o caso para vocês, tá bom? Testemunha de defesa do acusado Cledilson. Terezinha de Jesus Matos da Silva. Boa tarde, dona Terezinha. Puxa o microfone para pertinho da senhora. Tarde. Pronto, vai falar pertinho, tá? A senhora não tá muito bem, tá bom? Qualquer coisa, aí a senhora me fala, tá bom? Que a gente suspende. Tá. A senhora é esposa do Cledilson, correto? Sim. Vai ser ouvida na condição de informante e a defesa do acusado Cledilson tem a palavra. Dona Terezinha, boa tarde. Esse é um momento que eu gostaria de saber da senhora como começou essa tragédia na vida da senhora e do Cledilson. E eu gostaria que a senhora explicasse desde Parnaíba tudo o que aconteceu, o que o seu Francisco fez com essa família. A partir do momento que o meu filho começou a se relacionar com a Jeane, né, ex-mulher do Francisco, aí foi quando começou tudo, né? O meu filho só tinha 19 anos. O meu filho só tinha 19 anos de idade. Aí a Jeane já era uma mulher mais velha, né, quase da minha idade. Já tinha 2 anos, eu acho, mais ou menos separado do Francisco. O Francisco já vivia com outra pessoa, já tinha outro relacionamento, quando meu filho começou a se envolver com a Jeane. Eu tinha um estabelecimento lá em Parnaíba, uma lanchonete, um sábado. Um dia antes dele matar meu filho, ele foi até lá e falou, né, comigo, Edilson, que era pra gente dar um conselho, né, pro meu filho separar da Jeane, porque caso ele não separasse dela, as coisas não iam ficar muito boas do lado dele. Mas não deu nem tempo a gente aconselhar, que no domingo ele já matou meu filho. Lá em Parnaíba, quando a cidade pequena, o velório acontece em casa, né? Aí meu filho ficou 4 dias sendo velado, ele ainda foi lá. A característica dele era em moto, né? Tudo, ele ameaçava, era tudo em cima de uma moto. A gente já reconhecia ele de longe, da forma que ele andava, né, na moto. Ele foi até lá, quando estava acontecendo o velório, todo mundo correu para dentro, fechando o portão. Daí então só foi, além da dor de ter perdido meu filho, vinham as ameaças do Francisco. Consegui me recuperar mais um pouco, a gente ainda tentou retornar ao trabalho, mas ele não parava. Era nos ameaçando, era indo lá no nosso estabelecimento, a gente procurando todo tempo a justiça. Eu cheguei até a falar com a juíza lá de Parnaíba, porque lá a gente tem acesso. Aí a gente resolveu voltar para Brasília, porque as coisas estavam difíceis. Doutor, ela estava com a pressão um pouco alta, eu acho temerário continuar no depoimento dela. Se ela acalmar, depois que, se ela puder retornar, né? Dou continuidade à oitiva da testemunha Terezinha de Jesus Matos da Silva. Defesa de Cledilson tem a palavra. Obrigado, excelência. Dona Terezinha, tá tudo bem? Sim. Dona Terezinha, vamos dar continuidade? Vamos. Por gentileza, vamos seguir. Depois que a senhora falou que teve o acesso ao magistrado lá de Parnaíba, e aí depois o que aconteceu? A senhora voltou ao comércio? Como é que foi? Sim, aí eu tentei, né, retomar sua vida, né? Aí foi quando novamente o Francisco foi até o meu comércio nos ameaçar. Aí nesse dia tinha 2 clientes. Então, assim, como a cidade é pequena e os boatos, né, andam rápido, chegou até o ouvido do dono do estabelecimento, né?
Só lembrando aqui o caso, para quem ainda não conhece, tem playlist no canal sobre esse caso. O Cledilson, ele é o pai do Lucas, né? Tudo começou por aí. O Cledilson é o pai do Lucas, e o Lucas se envolveu com uma moça, que no caso, acho que a Terezinha, o nome dela, ela fala, e o Antônio Francisco, o nome dele, acho que é Antônio Francisco, o nome, não sei bem, ele matou o Lucas. E ele era pastor. O Cledilson fala, tem o vídeo completo do Cledilson, que é muito bom você assistir, porque você tira todas as suas dúvidas, né, em relação ao caso. E o Cledilson fala que esse pastor, ele era pastor, mas ele se envolvia com algumas coisas erradas ali, mas ele sempre foi aí dessa parte tido como pastor. Então ele matou o Lucas, isso foi em 2018, e em 2020 o Cledilson, ele não ficou preso, esse pastor Antônio, ele não ficou preso nem um dia, ele não pagou aí pelo crime que ele cometeu. Ele matou o Lucas e ele ainda atirou na moça, graças a Deus que a moça sobreviveu, porque senão seriam 2 assassinatos aí na costa dele. Então ele fugiu, e aí ele recomeçou a vida dele como pastor, ele estava pregando uma igreja, estava com uma igreja, estava com a esposa, que na época ele já estava com essa moça, mas ele não aceitava que o Lucas tinha um envolvimento com a mulher dele, que já tinha terminado há 2 anos atrás. Então isso gerou essa confusão toda. E o Cledilson, claro, em busca de justiça, porém da justiça errada, né, que foi a dele, ele contratou aí o Cadmo, o que as investigações indicam, e o Cadmo matou aí o pastor Francisco, né? Então, esse é um dos julgamentos assim, mais bizarros, eu digo assim, no ponto de vista, como você assiste, porque você vê que a justiça não foi feita para o Lucas, né? Mas ela está sendo o tal pastor Antônio. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso, se você dá razão para o Cledilson, né, que é o pai do Lucas, e buscar a sua própria justiça, ou para esse pastor Antônio. E não esquece de deixar aqui nos comentários. Então ele achou que estava muito perigoso ali para nós, e até para os clientes mesmo, né? Aí ele pediu que eu entregasse a loja e perdoou a dívida que eu tinha com ele, né, do aluguel. Então, assim, daí então, eu não tive mais vida, né, lá em Parnaíba, porque, tipo, ele estava solto e a gente que estava preso dentro de casa, sem poder trabalhar, nem eu e nem o Cledilson, porque nossa loja era uma do lado da outra, eu tinha a lanchonete, ele tinha a serralheria ao lado. E assim, a gente só queria justiça, né? Igual todos lá sabem. A juíza, porque lá a gente tem acesso, às vezes eu ia até a ela conversar, e ela falava, olha, dona Terezinha, quando eu tiver colocar as mãos no Francisco, eu lhe garanto que ele não sai mais. Mas assim, mais as dificuldades, a gente não podia trabalhar. Como assim, o Cledilson, meus filhos nasceram aqui em Brasília, só eu que era de Parnaíba, né? Como a gente tinha 2 casas, uma aqui e outra lá, aí meus amigos nos aconselharam, olha, melhor vocês voltar para casa de vocês, enquanto não acontece outra tragédia aqui. Só que como eu tinha perdido meu filho, eu estava desnorteada e eu falava, eu não posso, Cledilson, deixar meu filho aqui só. Meus amigos falavam, Terezinha, você tem que entender que agora só tem um corpo, não tem mais seu filho aqui. E esse Francisco solto aqui já ameaçando vocês. Na hora pode acontecer outra tragédia, né? Aí foi quando a gente decidiu voltar. Nossos amigos fizeram uma vaquinha lá, pagaram nossa passagem, nós voltamos. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu ia imaginar que Francisco estava aqui. Dona Terezinha, eu vou fazer só uma última pergunta para poupar a senhora, que se eu for perguntar, eu teria muitas perguntas, mas vejo que o estado emocional da senhora é muito grande. Sobre a ameaça que a senhora sofreu lá, quando a senhora reabriu a lanchonete, né, o comércio de vocês. Essa ameaça, esse comércio da senhora ficou fechado depois da morte do seu filho, quanto tempo a senhora poder reabrir? Por dias. A senhora não sabe? Foi. Não, né? E logo após, quando a senhora abriu esse comércio, o Francisco foi lá e lhe ameaçou? Foi. Como é que foi? Só isso aí para a gente poder encerrar. Estávamos dentro da loja, eu estava atendendo. Quando ele chegou na moto, parou na porta, e que eu olhei que era ele, eu já me desesperei, né? Comecei a gritar, pedindo socorro, socorro, assassino do meu filho, e não lembro mais de nada. Tipo, eu só lembro que eu baixei assim, eu estava atrás do balcão, baixei,
E dos meus gritos, ele acelerou a moto e... Sem mais perguntas, sem isso que eu vou poupar, dona Terezinha. Defesa de Cádimo. Dona Terezinha, só uma pergunta aqui, bem específica. A senhora disse que o seu filho estava se relacionando com uma mulher chamada Giane. Essa Giane, ela tinha filhos? Sim. Você poderia me falar quem que era o pai dos filhos dela? Isso. Francisco. E a senhora soube se ela também foi atingida por um disparo de tiro do Francisco? Sim. O dia que ele... Dona Terezinha, eu peço desculpas aqui pelas perguntas, né, mas... Atirou nos dois, só meu filho que morreu. Inclusive, quando o Cleidio chegou lá, ele ainda estava vivo. Excelência, por parte da defesa do Cádimo, acabou as perguntas, tá? Ministério Público. Sem perguntas, excelência. Eu não tenho perguntas complementares. Os jurados têm algum esclarecimento? Declaro encerrado o depoimento. Dona Terezinha, a senhora só vai assinar, tá? E depois está dispensada. Uma outra coisa interessante que tem tem um julgamento, no julgamento na playlist tem uma testemunha que é um senhor que ele congregava nessa igreja desse pastor Antônio, e ele fala aí no depoimento dele que esse fulano chamado pastor Antônio, pastor Francisco, é a mesma pessoa, tá, gente? Acho que o nome dele é Francisco Antônio, né? Tem hora que algumas pessoas chamam de Antônio e outra hora chama de Francisco, né? Ele teve uma recaída, olha só, ele teve uma recaída com drogas enquanto pastor. Ele ficou sumido por algum tempo, ele teve essa recaída. Eu acho que depois ele passou uma água no rosto e voltou a dirigir a igreja. Então a gente vê que era uma pessoa que queria recomeçar a vida, porém estava devendo, né? Não estava ainda limpo diante de Deus e nem diante da justiça dos homens, porque ele tinha um crime para pagar. Ele tirou a vida de um rapaz de 19 anos, que tinha toda uma vida pela frente, e por motivo fútil, não deu a chance da vítima se defender. Além disso, ele ainda rondou a casa do Cledilson, fazendo ameaças, amedrontando a família. Eu vou trazer mais umas testemunhas, que todas as testemunhas contam a mesma coisa, que viram ele numa moto, né, ele muito machão, ali, rondeando a área, ameaçando aí a família do Cledilson. Então, ele foi condenado, o Cledilson foi condenado aí a 15 anos, o Cádimo a 13. O Cledilson, ele nega, né? Ele nega que ele mandou o Cádimo matar, o Cádimo já fala que ele pegou o revólver como pagamento, mas eles foram condenados. Muitas pessoas acham que ele deveria ter sido absolvido, mas porque por ele ter sido cabeça aí, mas a justiça, né, é a justiça. Ele pegou aí 15 anos, então vou deixar aqui mais uma parte aqui do depoimento da mãe do Lucas, né. Essa sim, perdeu o filho, né, com 19 anos, e por uma parte perdeu o marido, porque o marido está preso. O Cledilson, ele é um homem trabalhador, ele trabalha numa serraria, né, era conhecido na cidade, era respeitado, ele se mudou para Parnaíba para melhorar de vida, e lá todo esse inferno aconteceu na família dele. Então a família dele foi destruída por causa desse senhor aí que se denominava pastor, né? E depois o pastor foi seguir a vida dele como se nada tivesse acontecido, né? Então a justiça chegou pro Cledilson, né, gente? Pessoal, não esquece de deixar o like aí, por favor, ajuda muito. Eu vi também que 99% das pessoas que assistem o conteúdo não é inscrito no canal. Dá aquela forcinha para nós, se inscreve no canal, não custa nada, é rapidinho. A gente tem outra playlist também sobre pastor, tem alguns casos muito interessantes sobre pastor. Eu vou trazer um caso aí para membros, né, também de um pastor. Esse caso é muito bizarro, né? Eu estou preparando o conteúdo, eu vou deixar aqui no comentário fixado um link para você que gosta desse tipo de assunto criminal, o link de alguns livros, simplesmente assim, maravilhoso para você ler, tá bom? Então clica aqui, entra na lojinha, dá uma verificada nos preços, vê se você se agrada de alguma coisa, e não esquece aí também de entrar na nossa comunidade no WhatsApp, que é para você estar aí sempre por dentro de tudo que será lançado aqui no canal. Também vou deixar aqui nos comentários fixado o link. E no vídeo tem as nossas redes sociais, né? O que você não vê aqui, você pode ver lá algumas coisas, né? Então é isso, pessoal. Não esquece de ver a playlist com todo esse julgamento, tem separado, né, por pessoas. Tem o julgamento do Cledilson, tem o julgamento do Cádimo, tem aí a parte de uma testemunha muito importante que estava presente no dia aí do assassinato desse pastor. E essa é a mãe do Lucas. Então, eu vou estar atualizando vocês aqui acerca desse caso ainda mais, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau. Fui árvore verde por muito tempo. Latrocida. Homicida.
pistoleiro, assaltante está aqui que não deixa mentir. Fizemos guerra muitas vezes um contra o outro, lá na nossa cidade. Chegamos perto de matar um ao outro, como ele já falou aqui.